Uma semana de trabalho de 4 dias é viável no meio jurídico? Olá, sou o Leandro Ramos, este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, que hoje inicia a sua 14ª temporada. Eu agradeço a você, ouvinte, que nos acompanha há quase 3 anos ao longo de mais de 100 episódios. Meu muito obrigado. E pra gente já ir entrando no tema desse episódio, é importante a gente pensar que há mais de um século, semanas de trabalho de 5 dias são um padrão no mundo inteiro. Porém, a norma criada na era industrial começa a ser questionada nesse novo século e, com isso, vários países e empresas passam a cogitar uma jornada semanal de 4 dias. Quem já experimentou o novo formato, inclusive no Brasil, vê ganhos de produtividade, retenção de talentos e até eficiência. Mas qual a viabilidade desse novo formato se estender pelo Brasil todo? E mais, o quão é possível escritórios e departamentos jurídicos adotarem uma semana de 4 dias? Para debater esse assunto, recebo com grande satisfação no Juridicast a Priscila Kirchhoff, que é sócia do Trent Ross Watanabe. Priscila, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Olá, Leandro. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje com você e com seus ouvintes. É um prazer para mim. Legal. E Priscila, pra gente entrar aqui no tema, né? Diversos países, sobretudo da Europa, estão adotando experimentos de uma semana com 4 dias de trabalho. E a pergunta que eu tenho é, a legislação brasileira, Priscila, ela veda esse tipo de jornada? Veja bem, Leandro, de fato, como você muito bem pontuou, diversos países, a exemplo da Espanha, França, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Islândia, já implementaram a semana de 4 dias de trabalho, é a famosa 4x3. Outros diversos países, por outro lado, ainda estão realizando testes para verificar justamente se essa alteração de jornada ela vai ou não afetar a produtividade dos empregados, porque, obviamente, só faz sentido a adoção dessa mudança se, no mínimo, a produtividade se mantiver estável. Afinal de contas, se houver um aumento de custo para as empresas, certamente haverá um aumento no preço do produto final para o consumidor, o que vai gerar também um aumento da taxa de desemprego, fazendo com que não faça o menor sentido a gente pensar na alteração da jornada. Aliás, muito desse movimento, Leandro, se deve à Great Resignation, a famosa grande renúncia, que teve início agora, durante o período pandêmico nos Estados Unidos da América, como uma forma de se reter talento. Além disso, em virtude da adoção massiva do home office, a verdade é que eu acho que todos nós paramos para pensar de uma forma mais profunda sobre as diferentes formas de se trabalhar, como organizar melhor nosso tempo e a nossa vida. Não é à toa que o teletrabalho, o trabalho remoto, ele veio e ficou, porque eu acho que hoje fica muito claro que o fato de você trabalhar diretamente das dependências, das instalações de uma empresa ou não te torna necessariamente mais produtivo, mais eficiente ou não. Então, em virtude, acredito eu, dessa intensa reflexão, as empresas vêm realmente repensando a respeito da adoção de diferentes práticas de trabalho, a exemplo dessa jornada que você bem mencionou, a jornada de 4 dias. E assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu devo dizer que a legislação brasileira ela não veda esse tipo de jornada. Na verdade, a CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho, e a Constituição Federal, elas estabelecem apenas um número máximo de horas a serem trabalhadas por dia ou por semana, mas não há um número mínimo a ser seguido. Caso essa jornada venha a ser implementada no Brasil, a gente tem 2 possibilidades. Uma delas é que haja a redução da carga horária. Então, o indivíduo, ao invés de trabalhar, por exemplo, 40 horas por semana, ele trabalha 32. Ou então, a possibilidade das compensações dos dias de folga, mantendo-se assim, digamos, a jornada de 40 horas de trabalho por semana, com o limite de 10 horas diárias. Nesse caso, o profissional deixaria de trabalhar um dia na semana. Já em relação às folgas, seria feita uma escala para haver um revezamento dos dias de descanso. Eu também aconselho para aquelas empresas que estão pensando realmente em adotar essa prática que antes elas desenvolvam um projeto piloto. Em outras palavras, que elas realizem testes para checar realmente quais vão ser os impactos dessa mudança na sua realidade. E mais, se o projeto vingar, se ele der certo, eu também encorajo as empresas a firmarem esses ajustes por meio de acordos coletivos. Eu não recomendo sequer convenções coletivas, justamente porque a gente sabe que os tamanhos e as realidades de cada empresa são muito diferentes. Então, o ideal é que você possa negociar diretamente com o sindicato para tratar da sua realidade, especialmente se houver a discussão acerca da redução proporcional dos salários em virtude dessa redução de jornada. Então, é por isso que todo esse processo, na minha opinião, para que seja positivo para ambas as partes, ele realmente deve ser pensado com muita cautela. Perfeito, Priscila. E te ouvindo aqui falar, uma coisa que me veio é, se caso a empresa
empresa opte, né, por manter a jornada e aí o trabalhador ter uma jornada de 10 horas, isso será que pode afetar a produtividade, né, da equipe? Bem, Leandro, eu definitivamente não acredito que a extensão da jornada de trabalho seja uma solução nesse caso. Tá. É importante a gente pontuar que existem limitações na lei quanto ao cabimento, quanto à possibilidade dessa extensão. Como regra geral, prevista na Constituição Federal, a jornada de trabalho ela tem como duração máxima 8 horas por dia, e o limite semanal de 44 horas, sendo que, através de convenções coletivas, regulamentos internos, ou até mesmo através de determinações legais, é possível que jornadas menores sejam fixadas. De forma excepcional, pode haver um aumento no número de horas suplementares, através, por exemplo, da assinatura de acordos de prorrogação de jornada entre empregado e empregador, ou até mesmo através da via da negociação coletiva, através dos acordos coletivos. Mas ainda assim, o limite máximo a ser observado é de 10 horas diárias. Também existe a possibilidade de se trabalhar mais de 10 horas por dia, mas, de novo, é uma hipótese excepcionalíssima. E isso acontece justamente nas hipóteses de necessidade justificada e força maior, sendo que, nesse caso, o número máximo de horas a ser trabalhado por dia será de 12 horas diárias. Há ainda também o regime de escala de trabalho naquelas atividades onde se faz necessária a adoção dessa modalidade. Tá. O clássico que a gente cita é do vigilante, onde, por força da convenção coletiva, é permitida a escala de 4x2. E o que seria essa escala? É justamente quando o empregado ele trabalha por 12 horas seguidas, por 4 dias seguidos, para posteriormente descansar 2 dias seguidos. Mas, novamente, essa hipótese é uma exceção à regra geral e ela somente é válida se pactuada por meio da intervenção do sindicato. Então, eu faço aqui todas essas ressalvas e pontuo essas restrições justamente para demonstrar que eu não acredito que esse seja o caminho, entende? Não apenas em virtude dessas limitações legais, né, sendo que eu citei apenas algumas, existem outras, mas também do ponto de vista organizacional. O aumento desmedido das horas de trabalho, ele aumenta simultaneamente o risco da ocorrência de acidentes de trabalho. Afinal de contas, imagina, aquele indivíduo já cansado, certamente ele vai estar mais propenso a cometer equívocos ou se distrair durante a realização de suas atividades, especialmente quando a gente pensa no universo fabril, em indústrias. Também o excesso do número de horas seguidas de trabalho não necessariamente vai garantir um aumento na sua produtividade, na sua eficiência e na sua eficácia. É justamente o ponto que você destacou. Então, na verdade, eu concordo com você, eu acho que muitas vezes, inclusive, vai acontecer justamente o contrário, quando a gente estende a jornada, né? O empregado com a mente estafada, ele pode terminar realizando justamente um trabalho de menor qualidade e com menos produtividade. Aliás, durante a pandemia, foram desenvolvidos vários estudos demonstrando a necessidade de que os teletrabalhadores, em meio ao agendamento de tantas reuniões através do Zoom, por exemplo, que eles realizassem intervalos durante a jornada, por exemplo, entre uma reunião e outra, para que eles pudessem manter o foco, a concentração e a criatividade enquanto trabalhavam. Isso para não falar na possibilidade de adoecimento dos profissionais, inclusive do ponto de vista de doenças mentais, como depressão, transtorno de ansiedade e, atualmente, a tão falada síndrome do burnout. Aliás, eu também destaco que o número de afastamentos pelo INSS em decorrência de tais doenças cresceu de forma galopante durante a pandemia do Covid-19. O aumento da jornada diária, dessa forma, na minha opinião, acabaria indo de encontro à própria filosofia que permeia a jornada de 4 dias por semana, que é justamente garantir maior qualidade de vida para o profissional, mais descanso e oportunidades de lazer, diminuindo assim a estafa que é causada quando há um excesso de trabalho. A verdade é que eu acredito que o foco das empresas tem que ser cada vez mais no sentido de fornecer estímulos e ferramentas adequadas para que o trabalhador, para que o empregado, ele consiga bem realizar o seu trabalho de forma eficiente e produtiva, mas ao mesmo tempo ele consiga ter uma vida social, conviva com a sua família e realize atividades extralaborais que são do seu agrado. E eu, francamente, acredito que esses ganhos eles não vão ser apenas para o empregado, mas sobretudo para o empregador, porque a gente pode imaginar assim, tá vendo? O empregado, então, ele vai trabalhar um dia menos, ele vai ter a sua jornada diária reduzida, então só quem ganha é ele. Mas eu não acredito nisso, porque a verdade é que isso acontecendo, em prol do empregador, ele vai ter equipes profissionais mais felizes, mais motivadas, mais engajadas, o que termina, a longo prazo, gerando impactos positivos, inclusive do ponto de vista financeiro para as empresas.
além de, obviamente, propiciar um ambiente de trabalho muito mais salubre e saudável, permitindo, inclusive, a tão difícil retenção de talentos. Perfeito, Priscila. E pela sua experiência, você tem observado que as empresas que estão adotando jornadas, que estão reduzindo as jornadas, elas também estão reduzindo a remuneração? Então, na verdade, em regra, as empresas elas vêm tentando manter os salários e os benefícios, porque do contrário, a gente já começa a perceber alguns riscos. E o ideal, mais uma vez, se esse for o caso, é recorrer à via da negociação coletiva, ou seja, ter intervenção, ter interferência do sindicato aí para, digamos, validar essa prática, porque senão, do contrário, existe um risco, sim, em haver essa redução do salário do indivíduo de acordo com as normas previstas na própria Constituição Federal. Perfeito. E o quanto que o Brasil está próximo de uma realidade com uma jornada de trabalho de 4 dias semanais, né? Próximos ou distantes, né? O que eu posso dizer em relação ao Brasil é que já temos algumas empresas que vêm implementando essa prática, especialmente algumas startups, mas quando a gente compara com o cenário mundial, quando a gente compara com os outros países, ainda são muito poucas as empresas que vêm promovendo essa alteração. Então, a minha sensação, Leandro, é que o Brasil ainda está distante, sim, dessa realidade. E eu acredito que um dos problemas que nós temos para implementar essa nova jornada é até mesmo uma questão cultural, é uma barreira cultural. Você veja que no Brasil, a expressa previsão na lei autorizando o teletrabalho desde 2017, quando aconteceu a famosa reforma trabalhista. Mas para que esse teletrabalho ele fosse realmente e de forma massiva implementado pelas empresas, foi necessário que uma pandemia de nível mundial, gravíssima, acontecesse. Isso porque a mentalidade de muitos era, e na verdade eu acho que de muitos ainda é, de que o indivíduo ele precisa estar 100% do tempo sendo fiscalizado, controlado, supervisionado para que ele consiga dar conta de suas atividades, para que ele consiga ser responsável, para que ele consiga trabalhar de forma adequada. E eu acho que essa sensação, ela pelo menos, de certa forma, ela foi reduzida nos últimos anos porque muitos empregados deixaram muito claro, né, que é possível sim você trabalhar de casa ou da sua casa de campo, onde quer que seja, de uma forma eficiente e produtiva. Então, considerando nesse caso a jornada de 4 dias, que o trabalhador ele vai continuar em regra, recebendo o mesmo salário e benefícios, eu acredito que muitos ainda pensam que as empresas serão as grandes prejudicadas, porque perceba, o custo vai ser o mesmo, se a gente mantém o salário e os benefícios. Mas, por outro lado, as empresas vão contar com menos horas de trabalho, caso haja a redução da jornada e não a compensação nos outros dias. Mas a verdade é que existem muitas horas de trabalho que são ociosas. Não são poucas as vezes que a gente vê as pessoas no escritório batendo papo na cafeteria, navegando na internet, ou então fuçando o celular, preparando o TCC, batendo papo no celular, ou qualquer outra atividade de cunho pessoal. Então, eu particularmente acredito que, com o devido foco, o empregado ele pode aproveitar de uma forma mais eficiente as suas horas na empresa, lhe sobrando mais tempo livre para a realização de suas atividades pessoais, fazendo com que, por exemplo, na segunda-feira, ele volte para o escritório feliz. Então, eu acho que se muito bem pensada, organizada e implementada, a jornada de 4 dias por semana, ela pode vir a ser um jogo de ganha-ganha para ambas as partes. Mas foi o que eu disse antes. Todo cuidado é pouco, digamos assim, nesse processo. Caso contrário, pode ser um verdadeiro tiro no pé das empresas, porque ao invés da produtividade se manter ou elevar-se, ela pode cair. E, consequentemente, com isso, as consequências vão ser drásticas, como eu mencionei antes. Aumento do preço do produto para o consumidor final e até mesmo aumento nas taxas no índice de desemprego. Um outro ponto também que eu queria destacar é que existem pesquisas já na Nova Zelândia que mostram que essa opção, né, a alteração da jornada para 4 dias, ela pode aumentar o estresse dos profissionais, uma vez que as cobranças e as demandas, elas continuam iguais, elas continuam existindo, só que de uma forma mais concentrada. Então, eu acredito que a redução da carga horária, ela precisa vir junto com a mudança de cultura, no esquema de trabalho e na quantidade de entregas que cada trabalhador tem. E ainda, com a mensuração frequente dos resultados, para que assim não haja prejuízos para as empresas. Perfeito, Priscila. E dentro do meio jurídico, né? Sobretudo dentro dos escritórios de advocacia, qual que é a viabilidade dessa semana de 4 dias? Bem, do ponto de vista prático e legal, eu acredito que seja absolutamente possível, é absolutamente viável. Porém, a gente sabe que o universo jurídico, ele tende a ser mais conservador, inclusive os escritórios de advocacia. Então, se no Brasil como um todo, eu imagino que essa realidade, esse sonho, digamos assim, da jornada de 4 dias já se encontra distante, eu acredito
acredito que para o universo jurídico a gente ainda está um pouco mais distante ainda. E Priscila, em uma hipotética semana de 4 dias, como ficaria, por exemplo, o cumprimento de prazos, né? Afinal, não existe uma previsão inicial do judiciário adotar essa dinâmica de trabalho, né? Não existe. Não existe uma previsão realmente para o judiciário adotar essa dinâmica. E, na verdade, não existe sequer discussão sobre esse tema. E a verdade é que a contagem dos prazos vai continuar a mesma. Exatamente, o prazo continua correndo. E aí, como é que, eu imagino, se eventualmente o escritório não trabalha na sexta e um prazo precisa ser cumprido até aquela sexta lá? Como que fica, né? Demanda muita organização e planejamento, viu, Leandro? Porque, assim, não é impossível, mas, por exemplo, uma possibilidade para a gente cumprir adequadamente os prazos seria, por exemplo, pensar a respeito de um rodízio das equipes. Então, determinado número de associados trabalharia em determinados dias da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta, e os demais associados trabalhariam, por exemplo, terça, quarta, quinta e sexta. Então, assim, a gente não teria nenhum dia descoberto. Mas, realmente, para tanto, seria necessário muito foco, muito planejamento, supervisão e organização, justamente para que os clientes não ficassem desatendidos e para que os prazos eles possam ser cumpridos de uma forma tempestiva. Ou seja, não é uma missão fácil. Tá, então assim, o que você acha que precisaria mudar nessa rotina de um escritório que adotasse essa rotina? Seria organização, rodízio de equipes? Eu acho que é basicamente isso. Na verdade, quando a gente pensa num escritório de advocacia, eu não consigo, pelo menos nesse primeiro momento aqui, imaginar que haja uma fórmula mágica específica para os escritórios. Porque perceba, as empresas de outros setores, elas também precisam cumprir prazos. Não são judiciais, mas são prazos com os clientes. Sim. Existem projetos a serem entregues e também para tudo sempre existe um prazo, licitações. Então, aqui, no final do dia, a gente está falando sobre prestação de serviço. Então, eu não acho que necessariamente a rotina de um escritório ela tem que ser alterada de uma forma distinta das demais empresas que prestam serviço quando a gente está falando dessa rotina de 4 dias. E recomendações que eu daria, né, alternativas que eu daria, caso alguma empresa esteja pensando em assim proceder, seria basicamente isso que você falou. Planejar-se, organizar-se, testar realmente se faz sentido, fazer um controle efetivo e constante nos resultados para que você justamente perceba quem está produzindo, quem não está produzindo, o que pode ser modificado. Então, organização, planejamento, rodízio de equipes é o mínimo que vai ser necessário nesse processo. E você tocou num ponto, Priscila, importante, que é o cliente, né, do escritório. E aí a questão é, como que você acha que esses clientes, né, dos escritórios olhariam para uma banca que eventualmente adotasse essa jornada de 4 dias por semana? Esse é um ótimo ponto. E eu acho que vai depender realmente do perfil da empresa. Porque, veja, cada vez mais no mundo, você vê as empresas preocupadas com a adoção das práticas ESG. Tá. E a jornada de 4 dias, ela estaria justamente aí na letra S, no aspecto social do ESG. Isso porque, a princípio, né, foi o que eu disse antes, é possível que haja redução do salário, né, seria, digamos assim, possível, com riscos. Mas então, assumindo que o salário se manteria e que seriam concedidos os mesmos benefícios para aquele empregado, perceba, ele ainda trabalharia um dia menos na semana ou menos horas por dia, lhe permitindo então assim que cuide mais de si, dos seus, que se dedique à família, pratique exercícios ou qualquer outra atividade que seja do seu agrado. Então, em resumo, em poucas palavras, o indivíduo vai ter mais qualidade de vida. Tá. As empresas que têm uma mentalidade mais moderna, mais alinhadas com as práticas sociais sustentáveis, eu acredito que em virtude disso, a jornada de 4 dias nos escritórios poderia até mesmo ser um diferencial no mercado quando aquela empresa está contratando um escritório, na medida em que fica claro que aquela instituição, que aquele escritório, que aquela empresa se preocupa com o bem-estar dos seus empregados, ou seja, está atenta ao material humano e não apenas aos ganhos financeiros. E o que cada vez mais também a gente vê são as multinacionais seguindo com a contratação de escritórios que estejam muito bem alinhados com sua filosofia, com a sua cultura, com as suas práticas e com suas políticas internas. Até mesmo porque, quando o escândalo hoje acontece, Leandro, e a gente sabe que com esse avanço da tecnologia, o uso constante da internet, tudo facilmente se viraliza, né? Os danos reputacionais não vão recair só sobre aquela empresa, mas também sobre toda a sua cadeia produtiva. Então, nessa hora, o mercado ele vai analisar quem é o seu fornecedor, quem é o seu cliente, em outras palavras, com quem você faz negócio. Então, quando você, empresa, contrata um escritório que adota práticas, boas práticas como essa, por exemplo, demonstra que a sua empresa também tem esse como um valor, ou seja, se preocupa com o bem-estar da sua força de trabalho, se preocupa com o material humano. Então, isso pode ser, de fato, um diferencial no final do dia. Excelente. E aí, justamente falando de um diferencial,
diferencial, né, me faz aqui pensar sobre a ótica agora do advogado que trabalha no escritório, né? No meio jurídico, é muito comum a gente ter um modelo de remuneração por horas trabalhadas, né? Então, dessa forma, trabalhar menos pode significar ganhar menos. A questão é, advogados e advogadas vão se interessar por esse novo modelo se isso for afetar diretamente o modelo deles de remuneração? Excelente a sua questão, porque realmente por essa lógica que você aborda, pode sim haver uma perda de ganhos e, consequentemente, um desinteresse pelos advogados em seguir com esse modelo caso a empresa reduza a carga horária de trabalho. Foi aquele exemplo que eu dei de diminuir de 40 horas, por exemplo, para 32. Mas a gente sabe que também existe a possibilidade de compensação dos dias de folga. Então, assim, seria mantida a jornada de 40 horas trabalhadas por semana com a compensação dos demais dias e, assim, obedecer no limite da jornada de 10 horas por dia. Nesse caso, nessa última hipótese, a gente não vai ter a redução das horas trabalhadas. Então, sob esse modelo, não haveria, digamos assim, uma perda de ganhos. De todo modo, existem outras formas, né? Formas alternativas de pagamento de remuneração aos associados, aos advogados. De modo que, caso o empregado ele mantenha uma alta performance, ele consiga atingir os seus goals, ele poderia, por exemplo, passar a receber um mínimo, né, um salário fixo, digamos assim, e um variável a depender dos seus resultados. Porque, obviamente, os resultados eles não estão necessariamente atrelados a um número de horas de trabalho. Se aquele trabalhador, se aquele empregado, ele consegue ser produtivo, eficiente e eficaz. Além disso, o que a gente vê é que o mercado de trabalho ele vem se posicionando de uma outra forma nos últimos tempos. Então, você pode ter uma redução nos seus ganhos financeiros, mas, por outro lado, ganhos na sua qualidade de vida. O que eu quero dizer é que os trabalhadores, ao se candidatarem hoje a vagas, né, de trabalho, a processos de recrutamento, eles não focam mais apenas no valor do salário, mas também, sobretudo, na forma como esse trabalho vai se dar. Então, a gente vem percebendo essa metamorfose, essa transformação no mercado. Então, atualmente, por exemplo, muito tem se falado que nos processos de recrutamento, os candidatos, ao questionarem sobre a possibilidade de adoção do regime de home office, né, algo mais flexível, quando eles sabem que isso não é possível, eles desistem das vagas. Por quê? Eles desejam um estilo de trabalho mais maleável. Então, eu acredito que a mentalidade da sociedade como um todo vem passando também por um processo de transformação. Muito bom, Priscila. Nosso papo tá bem legal, mas a gente tá caminhando pro final e pra gente fechar esse episódio, você acredita que esse modelo de jornada de 4 dias poderia gerar eu vou colocar até aqui entre aspas, uma segregação geracional em que os mais jovens, né, se interessariam mais por essa proposta do que os mais velhos? Eu acredito que não necessariamente. Tá. Porque, sem dúvida, se trata de um choque cultural, do mesmo modo que a implementação do home office foi, né? As gerações mais novas, elas têm uma tendência, digamos assim, a se adaptar a essas novidades com mais rapidez e facilidade. Mas, como eu disse, a meu ver, a mentalidade da sociedade, ela vem passando por mudança. De modo que não apenas a geração Z vem se interessando por modelos mais flexíveis de trabalho. Então, pode ser que a gente, nesse aspecto, se surpreenda com as gerações, digamos assim, mais antigas. Legal, Priscila. Foi muito boa a nossa discussão aqui sobre um tema que cada vez mais ganha espaço no mercado de trabalho brasileiro, né, e mundial, né? Obrigado pela sua participação e por trazer reflexões muito valiosas. Novamente, Leandro, eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.